vamos iniciar hoje essa série de mensagens. Bless. Bless é uma palavra em inglês que significa adoração. Abençoar. Estou tão gostoso no momento de adoração, de louvor aqui, que eu fiquei na adoração. Mas que significa abençoar. Só que esse Bless, essa nova série, eu estou baseando num livro chamado Bless mesmo. Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. De Dave Ferguson e John Ferguson. Esse livro tem sido uma bênção na minha vida. E tem me ajudado a olhar de forma diferente. Tem me ajudado a enxergar de forma diferente os meus vizinhos, a minha cidade, aonde eu estou. E é isso que nós precisamos, queridos. E é por isso que essa série de mensagens, Abençoar, ela faz com que nós possamos, mudar a nossa história, a nossa visão. Daqui uns dias vai ter esse livro aqui. Obrigado. Nós teremos esse livro e eu indico que você adquira esse livro, leia esse livro, porque esse Bless é um acróstico. Cada letra significa uma palavra. É uma palavra diferente desse Bless, onde nós vamos estar trabalhando nas próximas semanas a respeito disso. Agora, olha só o que a palavra de Deus está dizendo em Marcos capítulo 12, do versículo 30 e o 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, o segundo mandamento, uma outra tradução diz o segundo mandamento, semelhante a este ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, não existe mandamento maior do que este, o final do versículo, né? Mas, queridos, uma coisa nós precisamos aprender, e eu estou aprendendo, que quando nós olhamos aqui no texto bíblico, ame o seu próximo, quer dizer, amar o seu próximo é amar o seu vizinho como a si mesmo. Essa palavra próximo, ela quer dizer isso. Essa aqui, queridos, é chamada amar o seu próximo como a si mesmo, é a lei suprema. Isso é maravilhoso, é lindo. E é realmente quando nós acertamos, quando nós cumprimos, quando nós fazemos aquilo que está escrito aqui. Amar o vizinho nem sempre é tão fácil. Nem sempre é fácil. Nós tivemos, eu e a Rose, quando nós morávamos em Dourados, nós tivemos uma família que morava do nosso lado, e os filhos eram usuários, e um dos filhos morava no Japão, e mantinha eles ali, e alguns filhos eram usuários. E quando eles chegavam em casa, era uma senhora de idade, eles espancavam essa senhora, eles batiam na mãe. E era muito ruim, que quando você estava ali, você começava a ouvir o espancamento, a gritaria, e aí eu ia lá, eu fui algumas vezes lá, parar a briga, mas quando você chegava lá para parar a briga, a mãe entrava em defesa dos filhos. Um dia eu não aguentei e chamei a polícia. Chamei a polícia prontamente foi, chegou lá e falou, esse é cliente, são clientes nossos, e infelizmente já vem acontecendo isso desde antes, onde eles moravam. Então, queridos, não é fácil, alguns vizinhos não é fácil, na maioria das vezes, as pessoas que moram ao seu lado são pessoas boas, são bons vizinhos. Eu posso dizer que eu tenho os melhores vizinhos, né? Os melhores vizinhos até hoje que alguém possa ter, eu tenho, gente, né? Tanto de um lado quanto do outro, são excelentes vizinhos, né? E queridos, mas nem sempre é assim. Agora, quando nós olhamos para esse texto, a maioria das vezes, a dificuldade que temos em amar o próximo
em amar o vizinho, é porque nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos como amá-lo. Nós não sabemos o que nós precisamos fazer. E talvez seja por isso que Deus deixou um mandamento: amar o seu próximo. Essa palavra, queridos, né, ela é importantíssima você gravar isso, porque amar o próximo, no original, é amar o seu vizinho, tá? Então, isso não é um opcional para nós, queridos. Não é uma coisa que você faz se você quiser, ou se o seu vizinho for bom igual os meus, né? Porque se você, não, eu tenho que amar porque eles não me importunam, porque não tocam o som até de madrugada. Já tivemos vizinhos assim. Porque são excelentes vizinhos, então eu posso amá-los. Não. E acho que é por isso que Deus deixa um mandamento para nós, não é opcional, não é se eu quiser eu vou amar, não, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Eu quero dizer para você que, quando nós estivermos trabalhando as próximas semanas, a respeito dessa série, né, Bless, eu estou animado. Porque, queridos, eu estou lendo esse livro, eu estou comendo esse livro, e assim, ele nos ajuda, e eu creio que vai ajudar você muito. Então, eu não vou te dar tudo que você precisa saber hoje, você vai precisar vir nos próximos cultos, para que você possa entender completamente a respeito do Bless, né? Ok? Agora, quem é o seu vizinho? A gente fala assim, vizinho é quem mora do meu lado, né? Quem mora na minha rua, são os meus vizinhos, certo? Né? E Jesus define esse próximo como vizinho. Mas não é de uma forma específica, restrita, só ali. Quando nós olhamos a história do bom samaritano, nós observamos que passaram 2 tipos de autoridades, ninguém que era do mesmo povo judeu, nenhum deles cuidaram daquele homem que foi maltratado. Apenas um samaritano, que não era do povo, que era uma pessoa que não era bem vista pelos judeus, não era quista pelos judeus, e que possivelmente, se aquele homem tivesse um pouquinho melhor, ele teria dito: eu não quero a sua ajuda. Mas quando ele chega naquele lugar, ele ajuda aquele homem. E é assim que nós devemos começar a observar, queridos, a olhar essas pessoas, porque Jesus começa a nos mostrar de uma forma ampla quem são os nossos vizinhos. Aquele homem que foi pego pelos assaltantes, machucado, deixado para morrer, foi o vizinho daquele samaritano, foi o próximo daquele samaritano. Então, quem é o teu próximo? Quando nós olhamos de acordo com Cristo, conforme o texto original, essa palavra próximo é qualquer outra pessoa, não importa de que nação ou religião, com quem se vive ou com quem se encontra. Essa é a definição de próximo nesse texto bíblico. E é essa definição que nós precisamos pensar. E é aí que hoje eu e você precisamos, deixar isso bem claro nas nossas vidas, porque o nosso vizinho não é só simplesmente quem vive do nosso lado, é também. Mas tem outras pessoas, nós precisamos abrir a nossa visão e olhar de forma ampla quem são o nosso próximo, os nossos próximos. Eu peço que o Espírito Santo comece a trazer à sua mente, ao seu coração, 8 pessoas, talvez vizinhos, talvez pessoas do seu trabalho, talvez familiar seu, talvez pessoas que morem do outro lado da cidade, que você comece, a pensar nessas pessoas que precisam de ter um encontro verdadeiro com Jesus, de ter um relacionamento pessoal com Jesus, e você possa anotar esses 8 nomes, e começar a orar por eles, a clamar por essas pessoas.
porque são pessoas que Deus se importa. Então, os seus vizinhos são pessoas que estão ao seu redor, onde você mora, onde você trabalha, na sua cidade, onde você se diverte, onde você joga bola, onde você toma um café, onde você vai tomar um tererezinho. Esses são os seus vizinhos. Eu peço que você, se você pudesse anotar agora, anote. Se você não puder anotar agora, anote ao chegar na sua casa. Essas pessoas, porque elas vão fazer muita diferença na sua vida. Nessa série de mensagens, queridos, nós vamos aprender algumas ferramentas para que nós possamos alcançar e transformar o mundo. O que é isso, pastor? É absurdo. Somos da cidade de Carapó. Mas nós vamos alcançar e transformar o mundo onde a gente está. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu sou tão insignificante. Você lembra aquela história do passarinho, do beija-flor? Estava apagando o fogo da floresta. O que ele fez? Ele ia lá no rio, pegava, enchia e jogava. E aí chegava e falava para ele, mas você está doido? Você não vai conseguir apagar o fogo na floresta. Talvez não, mas eu estou fazendo a minha parte. E é isso que nós precisamos, queridos. Alimentar a nossa alma, o nosso coração, a nossa fé. Estimular cada dia para que nós possamos alcançar e transformar o mundo. Alcançar e transformar a cidade de Carapó. Alcançar e transformar a aldeia Teicuê. E dali, queridos, outras aldeias. Sabe, queridos, nós aqui, a Igreja Missionária de Carapó, você mesmo, que talvez até agora não apoiou em nenhum momento, ou talvez até tenha falado ao contrário. É momento de você repensar e refletir, sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui, eu nunca lembro de onde que é, mas é lá do norte, do outro lado do país. A aldeia de lá entrou em contato com o pastor Romael para ir lá fazer esse trabalho. Outras aldeias aqui ao redor, queridos, têm pedido para ir fazer esse trabalho lá. Por quê? Porque o Senhor Jesus está transformando vidas. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós deixamos para os outros fazer. Agora, toda a ferramenta ela funciona, queridos. E é necessário que você use como ela tem que fazer, como ela deve funcionar. Não adianta você querer bater um prego com uma chave de fenda. Um prego grande com a chave de fenda, você não vai conseguir batendo. Por quê? Porque é a ferramenta errada. Mas quando você pega a ferramenta correta, usa de forma adequada essa ferramenta, quando você se compromete a fazer o uso correto da ferramenta, a se esforçar, a realmente, se você não sabe, aprender como usá-la, queridos, você vai conseguir o resultado desejado. E no caso nosso, o resultado desejado por Deus. O resultado que Deus deseja para a cidade de Carapó, para a aldeia Teicuê, para o nosso estado, para a nossa nação, para o nosso mundo, querido. E nós precisamos fazer a nossa parte. E cada um de nós devemos nos comprometer em cumprir o nosso papel, visão e missão que Deus tem nos dado. Vidas, queridos, são mais importantes do que coisas. Vidas são mais importantes se nós entendermos o princípio do amor de Deus, do que Deus fez. Deus disse, olha, vidas são mais importantes que qualquer coisa, tanto é que eu estou enviando o meu único filho para morrer no lugar desses pecadores, desses homens e mulheres perversos que pecaram e que me feriram. Mesmo tendo me ferido, eu estou dando o meu melhor para eles, para que eles sejam libertos, salvos, curados, restaurados, porque vidas são importantes. Mas nós temos uma visão de vidas de quem nós gostamos, e Deus quer transformar vidas
de que nós gostamos e vidas que talvez você não goste muito, ou talvez você não goste de maneira nenhuma. O Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar isso. A Bíblia diz que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que precisam de mim. Tem muita gente achando que não precisa, tem muitas pessoas dentro das igrejas achando que não precisa mais. Jesus diz que Ele veio para os enfermos, e foi para mim e por você. Jesus veio por nós. E algumas dificuldades que nós enfrentamos em compartilhar, em usar as ferramentas. Agora, uma pergunta para você, é difícil, não precisa responder, mas responda na sua mente, no seu coração. É difícil compartilhar as boas novas do Evangelho? É difícil falar de Jesus para as pessoas? Compartilhar as boas novas, queridos, pode ser tão simples quanto ser um bom amigo. É muito simples. Nós temos trabalhado muito isso, trabalhamos bastante isso na escola de influenciadores, porque é algo que Deus deseja. Se você olhar para você, a sua vida foi mudada pelo amor de Deus, pela vida de Jesus Cristo. A sua vida foi transformada, foi mudada, porque talvez um amigo seu, um familiar seu, apresentou as boas novas da salvação para você. Talvez, se não foi para você, foi para alguém da sua família, para o seu pai, para o seu avô, no meu caso, para o meu bisavô. Mas eu tive que ter um encontro pessoal com Jesus, porque é pessoal. Então, queridos, nós devemos desejar que a nossa família, que os nossos vizinhos, que os nossos amigos experimentem esse amor de Deus. Nós devemos desejar que eles tenham um encontro com Jesus. Bless vai tornar, a sua vida melhor, vai te ajudar. Você vai conseguir descobrir, através de uma vida de oração, de escuta, de comunhão, de serviço, de contar histórias, que é uma das coisas mais ricas e possíveis de se fazer. Você vai poder fazer isso com as pessoas, não forçando as pessoas. A prática delas não vai só mudar quando você começa a praticar as ferramentas que nós vamos falar nos próximos domingos, as práticas do Bless. Não só vai mudar as pessoas, mas vai mudar você. Vai transformando você. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Fala assim comigo: eu desejo ser uma pessoa melhor. Eu desejo ser, queridos, porque eu sei quem eu sou. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus na minha vida, eu seria um perdido. Eu seria uma pessoa longe dos caminhos do Senhor, sem salvação. Agora, nós queremos que as pessoas se convertam. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro com o Senhor Jesus. Nós temos vivo em nosso coração o comissionamento de Jesus, lá em Mateus 28, 19, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós queremos que as pessoas se convertam, e nós temos isso vivo em nosso coração. Ide por todo mundo, é uma ordem, é um imperativo, não é uma opcional, não é se eu souber falar, não é se eu aprender, não, ide, é uma ordem de Deus para cada um de nós. Ide, portanto, fazei discípulos. Você não faz discípulo trazendo a pessoa na igreja, você não faz discípulo dando a vida a uma pessoa e largando ela para morrer à míngua.
Você só faz discípulo se você andar com ela. E é por isso que muito crente não faz discípulo, porque fazer discípulo dá trabalho, mas é o que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos. Ele mandou que eu e você fizéssemos discípulos. Não está escrito, ide pastores e fazei discípulos, mas a igreja tem pensado por muito tempo que é papel do pastor fazer isso. É papel de todo aquele que encontrou e entregou a sua vida a Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é andar com a pessoa, é caminhar com ela, é chorar com ela, é se alegrar com ela, é tomar um café com ela, é conversar sobre a vida, é não falar nada de Bíblia, mas conversar sobre as coisas que estão acontecendo. É mostrar na sua vida e através da sua vida que faz a diferença Jesus. Nós temos também nosso coração, além desse ide. Podemos lembrar do texto de Pedro, quando Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro está dizendo para nós, esteja pronto. Se alguém perguntar por que você tem essa fé, você esteja pronto, porque você deve saber. Você está entendendo, meu irmão? Não é algo que, eu não sei. Você tem que saber por que você entregou a sua vida a Jesus, por que a sua vida tem sido mudada. Você não precisa ser um catedrático, você não precisa conhecer toda a Bíblia. Talvez você não conheça muito sobre a Bíblia, mas você sabe o que Jesus Cristo fez na sua vida. E se você sabe responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em você. E é isso que nós precisamos, fazer com que arda no nosso coração. Agora, talvez nós tentamos convencer as pessoas, converter as pessoas, talvez nós queremos que as pessoas sejam mudadas, sejam transformadas pelo que nós estamos falando. Leia essa frase agora próxima aqui no telão comigo. Você não pode converter ninguém. Você não pode converter ninguém. Ninguém, queridos, mas nós queremos, mas você não pode. Se você acha que agora o pastor está falando dessa ferramenta do Bless, que vai me ajudar, levar meus vizinhos, amigos, parentes para Jesus, isso vai ser bom. Se você acha que você vai converter alguém, infelizmente você vai fracassar. Você não vai, porque você não converte ninguém. Aí você pode falar assim, pastor, mas que negócio é esse? O senhor não está falando que se eu usar essas ferramentas, as pessoas vão se converter? Vão se converter. Não você vai convertê-las. Não é você. Lembre-se, queridos, o trabalho de converter alguém não é seu. O trabalho seu é anunciar as boas novas. O trabalho seu é ir, portanto, fazer discípulo. O seu trabalho é estar preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em você. Esse é o seu trabalho. Mas é função do Espírito Santo de Deus convencer e converter as pessoas. Olha comigo o texto de João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando ele vier, ele convencerá, ele vai converter. Quando o Espírito Santo, Jesus estava dizendo para os discípulos dele, que ele caminhou, que ele comeu junto, que ele andou, que ele chorou, que ele orou junto, que ele investiu tempo neles. Ele estava dizendo para os discípulos, olha, eu estou indo para o céu agora, eu estou voltando para minha casa, mas vocês não vão ficar só, eu vou mandar outro, Consolador. E aí ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso desejo, queridos, tem que estar alinhado ao desejo de Deus.
O meu desejo, o seu desejo de ver as pessoas sendo convertidas, transformadas, restauradas, tem que estar alinhado com o desejo de Deus, pois Deus, diz lá em 1 Timóteo 2,4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você não pode converter os seus amigos, familiares, vizinhos. Somente, queridos, o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode moldar e transformar os corações. Então, queridos, descanse, mas não cruze os braços e fique esperando que eles se convertam. Descanse e perceba que não é o seu papel, mas se você juntar a Ele, se você se juntar ao Espírito Santo, ao trabalho dEle, abençoar as pessoas que estão ao seu redor, abençoar essas vidas, quando você começa a abençoar, deixa o resto para Deus, deixa o resto para o Espírito Santo de Deus, deixa que Ele vai fazer o resto. Olha só essa pesquisa, queridos, vou dar alguns dados para você, de acordo com o Gallup. Ele diz assim, 87% dos americanos acreditam em Deus. Isso não quer dizer que eles são religiosos ou que pertencem a alguma denominação, a alguma igreja. Agora, um fato curioso é que quando você pergunta sobre cristianismo, sobre o que isso significa para as suas vidas, para jovens adultos de 20 a 30 anos, a percentagem sobe de 26% para 36%, que leva a perceber que a maioria dos seus vizinhos acreditam em Deus, mas algo em torno de 1/3 e 1/4 está procurando e tem interesse em aprender mais sobre Jesus. Se você perceber, 10 de 10 vizinhos, 1/4, 3 vizinhos estão interessados. Ou 4 vizinhos estão interessados em conhecer, em saber mais sobre Jesus. Agora, outro dado, 79% das pessoas sem igrejas não se importam de falar com um amigo sobre sua fé, se realmente a valoriza. 79% das pessoas que não frequentam igreja, não tem problema, desde que você valorize a sua fé, desde que você mostre com a sua vida, com os seus atos, com as suas ações, que a sua fé é uma fé genuína em Cristo Jesus. Agora, o que os seus próximos, os seus vizinhos mais desejam? Quando você sabe que eles precisam disso, quando você entende que eles estão dispostos a ouvir, sabe, alguém falando, comentando sobre a sua fé, sabe o que essa pesquisa continua dizendo? Ou a maioria das pessoas que não têm, que não são membros de uma igreja, sabe o que elas querem, que elas desejam? Seus próximos, seus vizinhos. Lembra que os seus vizinhos pode ser o seu vizinho do lado da rua, colegas de trabalho, amigos, familiares, toda a cidade podem ser os seus próximos, seus vizinhos. Sabe o que eles desejam? Eles não desejam ser julgados. Eles desejam ouvir, ser ouvido, sem ser julgados. Os cristãos, infelizmente, são conhecidos por falar mais e ouvir pouco. Ouvir sem julgar, queridos. Você pode fazer isso. Você é capaz de fazer isso. Ouvir sem julgar é amor. Ouvir sem julgar é graça. Ouvir sem julgar é ser um amigo de verdade. Ouvir a pessoa sem condená-la, sabe, sem determinar que ela está falando é errado. As pessoas estão dispostas, mas o problema é que nós condenamos as pessoas sem antes ouvi-las. Como que ela vai falar alguma coisa? Expor alguma coisa?
que os seus próximos, seus vizinhos mais desejam é permitir que eles tirem as suas próprias conclusões. É que você permita que eles tirem as conclusões do assunto. Que você não force uma conclusão, que você não force uma palavra na boca dele, que você não force ele a acreditar ou a crer do jeito que você acredita e crê. Sabe, eles querem e desejam ser amados. Eles querem que você interaja com eles. Mas deixa a atração para Deus, deixa a atração para o Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo convença e transforme e salve as pessoas. É isso, seja amigo, deixa Deus fazer o resto. Terceiro lugar, queridos, o que os seus próximos vizinhos mais desejam é confiança em compartilhar nossa própria perspectiva. Depois deles poderem compartilhar, não serem condenados, não serem acusados, deles poderem colocar as suas conclusões, certas ou erradas, não importa. Eles estão dispostos a ouvir que você compartilhe a sua perspectiva daquele assunto, sem condenar, sem tentar converter, sem tentar convencer essa pessoa. Se você deixar eles fazerem isso, eles estão dispostos a ouvir a sua experiência com Deus, a sua experiência com o Espírito Santo. Eles querem saber se a sua experiência é real, é genuína. Se você teve uma experiência de verdade, ou se você só está falando da boca para fora. Eles estão dispostos, o que eles mais desejam é isso, queridos. Que você possa ouvi-los sem julgamento, que você permita que eles tirem as suas conclusões, não os condenem, e que depois deles fazerem isso, você pode compartilhar aquilo que você crê, sem condenar, sem acusar, sem tentar converter. Sabe por que, queridos, que isso acontece? Porque as pessoas, nesse mundo que nós estamos vivendo, e agora muito mais, depois desse tempo pandêmico, esse tempo pandêmico que nós estamos vivendo, as pessoas estão procurando amigos. As pessoas querem amigos. Agora, olha o que é amigo, olha essa definição. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar sempre. Esse é o amigo. Amigo não é aquele que bate na costa e concorda sempre com o outro, mas amigo é aquele que sabe que é o melhor e que muitas vezes vai precisar mostrar, olha, o que você está fazendo, você vai se dar mal, é perigoso esse caminho, isso que você... Amigo, as pessoas querem. As pessoas estão desejosas de amigos de verdade, queridos, porque nós estamos vivendo num tempo de pessoas que se dizem amigos, mas são interesseiros, que estão só interessados em algo que a pessoa pode lhes dar, estão interessados porque a pessoa pode proporcionar alguma coisa para ela, hoje ou amanhã, ou talvez daqui a 5 anos, mas as pessoas querem amigos de verdade, amigos de confiança, e você precisa ser, tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que o seu amigo pode compartilhar da vida, e descansar, porque você é uma pessoa de confiança. De que outro modo você poderia chamar alguém, queridos, que ouve sem julgamento, que oferece conselhos sábios, que ajuda você a tomar decisões próprias, e ama você de qualquer maneira? Que jeito, que outro nome você daria a uma pessoa dessa, se não fosse amigo? O amigo é essa pessoa. É simples, irmãos, mas é desafiador. As pessoas estão procurando, queridos, por você.
para que você seja um amigo de verdade. Seja de confiança. Estão procurando um amigo que vai viver as boas novas, que vai ser a boa notícia do Evangelho e vai poder compartilhar de forma própria a história da sua vida. As pessoas estão atrás. O maior exemplo de uma pessoa que foi um amigo de verdade, que nós devemos seguir, foi Jesus, queridos. Olha só, o texto de Mateus 11. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Quem deu o apelido para Jesus de amigo dos pecadores foram os religiosos, os líderes religiosos. E Jesus, ele era amigo das pessoas. Por que as pessoas procuravam Jesus? Porque as pessoas confiavam em Jesus. Porque as pessoas viram que a história da vida dele era verdadeira. Que a boa notícia que ele estava falando, anunciando, era verdadeira na vida dele. Que o Jesus que estava ali naquele momento encarnado, era essa história de verdade, e eles começaram a ver isso, e a crer nisso. Ele é um exemplo, queridos. Qual que era a missão de Jesus? Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar os sãos, mas buscar e salvar o que estava perdido. Que não tinha mais conserto, que talvez todo mundo disse, não tem mais jeito. O Senhor Jesus vem através de um amigo, através de um vizinho, de um próximo, e através da vida daquela pessoa, das palavras verdadeiras que ele fala e vive, transformam. O Espírito Santo vem e transforma o coração daquela pessoa. A estratégia de Jesus era simples, queridos. Amizade e bênção. Era o que Jesus fazia. Ele era amigo dos pecadores. Ele estava na casa dos publicanos, ele estava lá na casa das pessoas que os religiosos diziam que estavam perdidos, mas foram aqueles que ouviram e foram transformados, foram restaurados. Os religiosos continuam dentro das igrejas, dizendo, mas não pode ser desse jeito. Tem pose de crente, tem jeito de crente, fala como crente, mas a sua vida pode até parecer que é crente, mas talvez lá no fundo é oco, é sem valor, é vazio, é nulo. Porque Deus conhece a mim, queridos. Deus conhece você. Não adianta você ter postura de crente, mas não ter vida de crente, vida de cristão, vida que Jesus vive em você, vida que Jesus transformou. E é isso que Jesus quer. Eu quero, encerrando, que nós possamos refletir e praticar. E nós vamos falar algumas perguntas, que essas perguntas calem em seu coração e possam mudar a sua vida. Qual o seu maior medo ou frustração quando trata de amar as pessoas, de compartilhar as boas novas de Jesus com aqueles ao redor? Qual que é o seu maior medo, a sua frustração? Por que você não consegue? O que te impede? A segunda, qual é a sua dificuldade em se relacionar com outras pessoas e se tornar amigo ou amiga delas?
Qual que é a dificuldade que você tem de tornar amigo de uma outra pessoa? Lembra que não é interesseiro, é ser amigo porque você quer o melhor para aquela pessoa. Você quer que ela seja transformada, quer que ela tenha paz, que ela tenha alegria, que você tem, que ela tenha Jesus, porque Jesus é o único que nos dá paz, nos dá alegria, refrigera a nossa alma, nos anima, nos encoraja, nos fortalece. Jesus é o único que pode fazer isso na nossa vida. Qual que é a sua dificuldade em se relacionar com outras pessoas? Agora, essa terceira pergunta, queridos, é algo que talvez pode estar acontecendo com você. Você se fechou porque foi frustrado com amizades anteriores? Você se fechou e não se permite ser amigo de ninguém porque talvez você tenha sido frustrado? Talvez alguém, você abriu a sua casa, você abriu o seu coração e essa pessoa te traiu? E aí por isso você se fechou e não permite mais isso? Lembra do que Jesus disse que é para nós irmos. Lembra do que Pedro disse, que nós temos que saber explicar qual que é a razão da esperança que nós temos. Por que você se fechou? Se talvez você tenha se fechado por causa de amizades anteriores que te frustraram, que te traíram, que te detonaram, que, rasgaram a sua vida, que mentiram sobre você, não quer dizer que as outras vão fazer. Mas e se fizer novamente? Você continua amando, porque é isso que Jesus disse para nós fazermos. Você continua indo. Ah, mas eu me feri, eu não quero me ferir mais. Mais do que Jesus se feriu, querido. Você acha que é quem? Eu acho que eu sou quem? Você acha que eu sou tão importante que eu não posso me ferir mais? Sendo que Jesus sofreu, feriu, foi ferido até o momento final, e Jesus é ferido até hoje com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a nossa falta de compromisso com o reino de Deus, falta de compromisso em amar as pessoas, em se importar com elas. Para você refletir e praticar. Quarta, pense em pessoas que precisam de amigos para ter um encontro com Jesus. O que você está disposto a fazer? Pense nos seus vizinhos, amigos, próximos, trabalho, familiares. Pensa neles, do que eles precisam para ter um encontro com Jesus. O que você está disposto a fazer? Você está disposto a ser amigo dessa pessoa? Você está disposto a talvez sofrer para que ela tenha um encontro com Jesus? Você está disposto a amar essa pessoa? Porque o amor que o Senhor nos ensina na palavra de Deus é um amor que dói, é um amor que sofre. Não importa, mas eu vou continuar amando, porque as pessoas são mais importantes. As pessoas foram o alvo, de Jesus Cristo, é o objetivo de Deus, são as pessoas, são as vidas. E é isso que nós precisamos entender. E a última questão para nós refletirmos e praticarmos. Jesus foi conhecido como amigo dos pecadores. E você, como você é conhecido? Falastrão? Caloteiro? Você é conhecido como? Amigo? Aquele que detona os outros por trás e bate nas costas e diz: poxa, você é uma pessoa excelente. Você é conhecido como aquele que vai atrás daquele que está fazendo alguma coisa, criticando? Ou você é aquele que vai ajudando, vai ajuntando, vai, colocando, não importa se você aparece ou não. Quem nós somos? Eu sou conhecido como? Jesus foi conhecido como amigo dos pecadores, gente. Isso não era um bom apelido. Jesus gostou do apelido, mas não era um bom apelido na época. E nós queremos ser conhecidos como quem? Como fulano de tal, o pastor, o homem de Deus, a mulher crente, o homem que ora, a mulher que ora, o homem que carrega a Bíblia. Como nós queremos ser conhecidos? Porque o que importa, queridos,
É quantas vidas vão ser transformadas com a minha vida, que eu sou conhecido, com o conhecimento que as pessoas têm de mim. Quantas pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo através da minha vida. É isso que eu e você precisamos refletir e pensar. Bless, abençoar. Você tem que estar disposto a abençoar.